Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei exatamente que hora vocês estão vendo essa aula. Dando continuidade, então, acabamos de encerrar a aula na unidade 6.0, né, identificação de astros. Passamos agora para os instrumentos náuticos, né, unidade 7.0. O objetivo é conhecer os instrumentos náuticos, sextante e cronômetro. E não seria só conhecer, seria também, digamos assim, manuseá-los, né? Então a gente viu, né, vimos como é importante saber que astro que eu estou, digamos assim, tentando fazer a linha de posição astronômica, e para isso eu preciso de ter a altura dele, a altura vertical, que isso eu vou fazer então com o sextante, e eu preciso da hora exata, HMG, hora média de Greenwich. Isso eu consigo pelo cronômetro, né? Pela hora certinha, né, a hora média de Greenwich, e sabendo que astro que eu estou tirando, né, eu vou no almanaque náutico, né, tiro lá o HG e a declinação do astro, né, seja Sol, Lua, planeta ou estrela. E com isso aí eu chego nos elementos, né, junto com as posições estimadas do que eu estou ali no local, com os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, exercício que vocês fizeram na prova, né, o ângulo no polo, a distância polar e a colatitude. Com esses elementos, então, eu vou resolver o triângulo esférico de posição pela trigonometria esférica, né, e consigo então descobrir o ângulo no zênite. A partir do ângulo no zênite, né, que é um tipo de azimuth, eu transformo ele por meio do diagrama azimutal em azimuth verdadeiro, e por meio da distância zenital é o que? Exatamente o complemento da altura, lembra? O complemento da altura que vai de zero desde o horizonte verdadeiro até o zênite, pela distância zenital eu calculo essa altura do triângulo esférico de posição, que é a altura calculada. Então, por meio dessa hora, né, dessa hora que eu tirei a altura do astro, né, só a hora me dá todas essas informações, então posso calcular o azimuth verdadeiro e a altura calculada. Fica faltando a altura verdadeira. Como é que é calculada essa altura verdadeira? A altura verdadeira é a altura que eu tirei com o sextante. Esse valor da altura do sextante, na verdade, a gente vai chamar de altura instrumental. Você vê que tem várias correções, que é a próxima unidade em si, né? Essa é 7.0, a unidade 8.0 é correções de altura, que a gente vai fazer exatamente nessa altura. É uma unidade de fundamental importância, porque cada minuto ali errado vai transformar numa milha errada na sua linha de posição. Então a gente vai pegar essa altura, vai corrigir do erro instrumental, da altura do olho do observador, de várias correções que tem que ser feitas, vários erros que são feitos com as correções. Então a gente consegue tirar, então fazer uma altura verdadeira, que é essa altura do sextante, essa é chamada de altura verdadeira em relação ao meu horizonte verdadeiro até o astro. E nós temos aquela altura calculada que eu tirei da resolução do triângulo esférico de posição, né? Com aqueles elementos conhecidos que eu fui para os elementos desconhecidos. Então, com o A menos AE, lembra? Lá daquela aula lá inicial que a gente mostrou, a altura verdadeira menos a altura calculada é que me dá a diferença de altura, junto com o azimuth verdadeiro, então eu terei os elementos determinativos da reta de altura, certo, pessoal? Então, isso aí é importante, né? E a gente, então, vai agora começar nessa parte da aula aí, começar a conhecer esses instrumentos que são fundamentais. O cronômetro, que nos dá essa hora para eu chegar aos elementos, né? Primeiro aos elementos desconhecidos e depois aos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, quer dizer, azimuth verdadeiro e altura tabular, e o sextante, que me dá o outro elemento, né? A altura verdadeira, não só essa altura, que é essa altura que eu tiro com o sextante é a altura instrumental, aí corrigida das diversas correções de altura, que é a próxima unidade de ensino, correção de altura, a gente vai ter então a altura verdadeira. Então, o sextante e o cronômetro, né? O sextante, a gente vai ver primeiro o sextante. O sextante é um instrumento que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Se a gente tivesse na sala de aula, eu teria alguns para correr aí, certo? Mas a gente tem que fazer essa aula pelo meio digital, pelo meio, né, não presencial. Então, vou tentar passar mais informações possíveis para você, né? O sextante, então, ele é um instrumento que tem um passado, né, histórico muito importante. Desde a descoberta da estrela polar, que se fazia a navegação por paralelos, né, já existiam instrumentos de medir a altura da estrela polar, ou então a altura da estrela do Sol. Quando se veio aqui para o hemisfério sul, descobriu-se então que, tirando também a altura do Sol, era possível calcular a latitude do observador. Então existiu aí o astrolábio, o alquemal, a balestilha,
o quadrante e o octante, que são os antepassados do sextante. Tá? Então, tanto astrolábio, alquemal, balestilha, quadrante, octante, está tudo no MIGNIS. Quem quiser se aprofundar historicamente, né, pode dar uma olhada lá com mais calma, vai ver esses instrumentos náuticos fundamentais, porque tirando a altura da estrela polar, né, se fez várias navegações desde a Europa até a América, usando apenas a altura da estrela polar. Como a gente já viu, a altura da estrela polar, como ela está bem próxima do Polo Celeste Norte, tirando a altura dela, tem a latitude do observador. Então os navegantes iam controlando por ali. Se a altura estava muito alta, eu guinava para Bombordo. Se estava muito baixa, eu guinava para Boreste. Tá? Ia controlando, fazendo uma navegação, né? Uma navegação por paralelo aqui, desde do polo, desde da Europa, né? Aqui, né? Mostrando aqui, desde a Europa, da Europa até a América, aqui navegando por paralelos. Dependendo da altura da estrela polar, o cidadão, o comandante da embarcação vamos chegar mais para Boreste para ficar com a altura da estrela polar mais alta, né? Então, eu queria navegar 35 graus, por exemplo. Se desse 30 graus de altura, tinha que navegar para Boreste para poder navegar. Se desse 40 graus, para Bombordo. Tá certo, pessoal? Então, existe toda essa história. E quem que descobriu o sextante? Na verdade, o sextante ele tem um princípio de funcionamento que é a dupla reflexão. Né? Esses todos, na verdade, nem todos. O astrolábio é que precisava de três marinheiros para poder tirar a altura, era medida, na verdade, media-se a distância zenital, não era nem a altura. E lembrar que a distância zenital, né, aquela que a gente viu lá, quando o Sol fica lá no início do crepúsculo civil, né, que é 96 graus, né, que é 90 mais 6, a distância zenital é sempre, quando o astro está acima do horizonte, é o complemento da altura, né? Então, tirava-se a distância zenital, tinha-se 90 menos a distância zenital, a altura do astro, né? Então, o astrolábio precisava de mais de uma pessoa. O alquemal, a balestilha, o quadrante, o octante já era uma pessoa só. Mas o sextante é um instrumento muito fácil de fazer, então é portátil, né? Uma cidadão só segura, olha para o sol, olha para a estrela, baixa no horizonte e faz a leitura ali. É importante ter alguém com relógio do lado para ver quando se dá o top da altura, tem que ser exatamente a hora perfeita em termos de minutos e segundos. A gente vai ver depois na sequência o cronômetro, certo, pessoal? Então, o sextante, ele foi, na verdade, o princípio de funcionamento do sextante foi descoberto por nada menos que Sir Isaac Newton, né? O grande descobridor da gravidade, né? Que refez, que, digamos assim, utilizou as leis de Kepler, né? Para efetivamente fazer a sua teoria, né? O Isaac Newton que, digamos assim, acabou contribuindo de uma forma fundamental para construir o sextante e facilitar a partir de então aí a leitura da altura vertical dos astros. Mas a gente viu até em navegação costeira, né, em nave 1, a gente viu que o sextante era empregado, lembra? Medindo na horizontal para tirar uma linha de posição de segmentos capazes, lembra? Aquela circunferência que passa em dois pontos conspícuos em terra que nós temos. Se eu medir horizontalmente o ângulo entre eles, eu consigo uma circunferência que passa por eles e passa por onde o navio está. Seria uma linha de posição de segmentos capazes, né? Essa forma a gente viu usando o sextante. E tem também, se eu tiver a altura de um morro, por exemplo, a altura da Ilha Rasa, né? A altura do farol da Ilha Rasa, que é 101 metros, 110 metros. Se eu tirar a altura com o sextante ali, eu também tenho como calcular, tirando a altura do farol da Ilha Rasa, sabendo a altura que aquele farol está do mar, eu tenho como calcular a minha distância aproximadamente da Ilha Rasa. Então são duas utilizações do sextante que se usam em navegação costeira, navegação, certo? A linha de posição de segmentos capazes ou a distância de terra, sabendo que altura que você está tirando com o sextante, certo? O sextante é um instrumento de dupla reflexão, como eu já falei, o princípio de funcionamento dele. Ele, então, bate no espelho grande, bate no espelho pequeno, vem no olho do observador, e o que facilita que num raio de 60 graus eu posso medir até 120 graus, a gente vai ver como é que isso funciona aí. Então, vamos lá. O sextante é um equipamento projetado para medir ângulos entre dois pontos por intermédio da coincidência entre a visada direta do primeiro, o horizonte, e a visada do segundo ponto, o astro, após sofrer dupla reflexão. Dupla reflexão porque vai bater num espelho, bate em outro espelho e depois que vai para o olho do observador. Por isso que é dupla reflexão, tá certo? Então, novamente, vou reler. O sextante é um equipamento projetado para medir ângulos entre dois pontos por intermédio da coincidência.
Coincidência entre a visada direta do primeiro horizonte e a visada do segundo astro. Então, na verdade, quando o observador olha ali pela luneta, ele vai estar vendo no mesmo espelho, que a gente chama de espelho pequeno, na metade dele o horizonte e na outra metade, que é espelhada, o reflexo do espelho grande nele, que é o astro. Então, e essa coincidência, já vou falar o nome dela, que é muito importante, chama colimação. É fundamental. Eu fazer a colimação é quando eu, então, desço um astro, né, com horizonte, um sol, por exemplo, desço até o horizonte, ou então subo o horizonte até o astro, quando eu faço a coincidência da imagem direta com a imagem refletida no espelho pequeno, estou vendo os dois ali, estou vendo o horizonte, estou vendo o astro, significa que eu estou fazendo a colimação, que é isso aqui. Então, coincidência entre a visada direta do primeiro horizonte e a visada do segundo ponto astro, após sofrer dupla reflexão, né? Porque bate em dois espelhos, espelho grande, que recebe a informação do astro, que eu estou olhando para ele, e o espelho pequeno, que é aquele que é um vazado. A gente vai ver que a metade dele é espelhado e metade dele é vazado para eu poder ver a imagem direta. O sextante é utilizado preferencialmente para medir a altura dos astros sobre o horizonte. Como a gente falou, né, você olha para um astro, desce ele até o horizonte, ou então sobe o horizonte até o astro. Tem gente que usa essa técnica, o normal é baixar a estrela. Baixar é olhar para a estrela, aí eu vou aqui mexendo com a alidade e baixando até achar o horizonte aqui no meu espelhinho pequeno, tá certo? Mas tem gente que olha para o horizonte e também sobe mexendo aqui a alidade até achar o astro. A gente vai ver que tem um vídeo aí que mostra dessa forma, subindo o horizonte até o astro. Não é muito comum. Comum é do astro baixar a estrela e não subir o horizonte. O sextante é utilizado preferencialmente para medir a altura dos astros sobre o horizonte. No entanto, pode ser utilizado para medir ângulos verticais, quaisquer, a fim de ser, como a gente falou, pode ser para a linha de posição de segmentos capazes ou uma altura do farol da ilha rasa que eu tenha para saber a minha distância do farol da ilha rasa, né? A fim de se obter a distância de um objeto de altitude conhecida, por exemplo, que é esse exemplo que eu dei para vocês. Então a gente tem aqui, ó. Bom, primeiro vamos trabalhar aqui com esse vídeo aqui. Como é que funciona o sextante então? Olha só, são 5 passos que ele fala aí. O primeiro passo é point the sextant to the horizon, né? Aponte o sextante para o horizonte. Esse é o passo 1, esse númerozinho aqui, ó. Quando chega o 1 aqui, ó, aí o 5, quando está no 1, aponte para o horizonte. Daí ele manda apontar para o horizonte. O item 2, ele fala press clamp to release index bar. Esse é apertar esse botão aqui, que seria pressione o botão de pressão, que é esse botãozinho aqui de pressão, para destravar a alidade. A alidade é esse braço inteiro aqui, do qual está fixo lá o espelho grande, que recebe exatamente a primeira reflexão, né? Que a gente falou sobre dupla reflexão. Então, esse espelho grande é travado nessa alidade aqui. Então, ó, segundo passo aqui, ó, cadê? Vamos esperar o segundo passo novamente, que ele diz press clamp to release index bar 2, está escrito aqui, certo? Pressione o botão de pressão para aliviar, para destravar a alidade. O 3, bring the sun to the horizon. Nesse caso aqui ele faz isso, ele aqui, ó, tá olhando, isso aqui é o espelho pequeno. Então ele leva o horizonte que ele apontou no item 1, ó lá, daí no item 2 ele liberou e no item 3 ele leva para fazer aquela coincidência do horizonte e o Sol. O Sol está lá em cima, né? Ó, ele leva, quando ele leva, ele baixa aqui e vai levantando aqui o sextante aqui até o Sol, tá certo? Ele está levando o horizonte aqui. Na verdade, o vídeo não mostra, mas ele vai ter que, para poder chegar no Sol, vai ter que fazer o movimento com a luneta para olhar para o Sol, certo? Levando, então, a imagem refletida aqui do horizonte até o Sol, né? Tá aqui, ó. Então aqui a gente tem a coincidência. Esse é a colimação, certo? No item 3 é a colimação. Bring the sun to the horizon. Traga o Sol para o horizonte, a colimação. E o item 4, que ele fala em swing the sextant, é o segundo movimento, a segunda ação fundamental quando você usa o sextante, que é o balanceio. O balanceio do sextante é porque se você não balancear, ele vai mostrar aí no item 4, o balanceio do sextante, depois da colimação que você faz, e depois tem que realmente novamente refazer a colimação, para garantir que você está tirando a altura do astro sobre o vertical do astro. Se você não estiver tirando no vertical do astro, você está tirando uma altura maior ou menor, está tirando de uma posição diferente, não está tirando sobre um círculo máximo. Então esse item 4, swing the sextant, é quando você faz o balanceio com o sextante, tá certo? E o 5, então você
fez a leitura. A gente vai ver de novo na próxima aula esse vídeo aí, tá? A gente vai repetir esse vídeo mais uma vez, tá certo? Então, dando continuidade aqui está, né? Como eu falei, a luneta, o olho do observador, né? Ele olha nesse espelho pequeno, que é vazado, a metade você vê direto, e a outra metade você vê espelhado o reflexo do sol que bateu no espelho grande e vem aqui para o espelho pequeno. Quando essa alidade está no 0 grau aqui, quando está zerada, esse espelho e esse espelho são paralelos, exatamente paralelos. Quando eles são paralelos é porque essa alidade está no 0. Quando ela é que mede, então, aqui no arco, né, os graus aqui. E depois no tambor micrométrico a gente vai medir minutos e décimos de minuto, tá certo? Então a gente vai ver isso com calma aí. Sextante, então, esse instrumento maravilhoso. Então, o uso do sextante na navegação costeira, medição de ângulos horizontais, segmentos capazes, lembra? Aqui está mostrando, é um exemplo para mostrar o estaciógrafo, né? Onde se mede, na verdade, 3 pontos conspícuos em terra, 2 ângulos 2 a 2, para se plotar aqui com o estaciógrafo, que é um instrumento náutico de navegação costeira que nós nem falamos para vocês, que é um instrumento que é pouco usado, realmente, atualmente não se usa mais, mas é um instrumento que se usava e usava-se o sextante também. Mas a gente vê a medida de ângulos horizontais para segmentos capazes, uma medida na horizontal, medindo dois pontos conhecidos, e a gente, com esse ângulo aqui, então, a gente faz aquela linha de posição, uma circunferência de segmentos capazes, que passa pelo navio e passa pelos 2 pontos, tá certo? E uma outra possibilidade de uso do sextante, o uso do sextante na navegação costeira, que está escrito aí em cima, é o item 2, obtenção da distância e objeto da altitude conhecida. Se aqui fosse a Ilha Rasa, e aqui o farol da Ilha Rasa, eu tiver a altura, né, da ilha, que é 100 e poucos metros, mais o farol, eu tirando aqui com o sextante de onde eu estiver a altura do farol da Ilha Rasa, lá de cima, essa distância minha do navio até o farol da Ilha Rasa vai ser esse valor aqui, o H, que é o valor que eu tenho que conhecer, tenho que saber, posso tirar no roteiro, na lista de faróis, né? E esse ângulo aqui está dividido por tangente de θ. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de sextante, os tópicos são estabelecer o princípio óptico do sextante, que eu já disse até para vocês, que foi, né, descoberto por Isaac Newton, é a dupla reflexão. Esse princípio óptico é o que facilita, que faz com que o ângulo entre os 2 espelhos seja, na verdade, o dobro, né, o dobro do ângulo da reflexão do astro no horizonte. A gente vai ver isso, né? Estabelecer o princípio óptico do sextante vai só como uma notícia. Escrever as retificações do sextante. As retificações, pessoal, tem erros do sextante, né, como é um instrumento mecânico, né, que pode ser retificado ou computados. Os retificados, realmente, a gente não vai ver nessa aula, a gente não vai ensinar vocês, tem no Migas, podem dar uma olhada lá se quiserem. Vai ter também, principalmente no manual do seu sextante a bordo, então quem quiser dar uma olhada com calma lá para ver como é que se faz retificação, afrouxando o parafuso, colocando. Então a gente vai ver basicamente aqui os erros que podem ser computados, e principalmente um erro que é o tal erro instrumental. Esse aqui é fundamental para a gente poder fazer a leitura do astro, leitura dos astros, tá? Então, as retificações existem, né? Porque os erros existem, né? Vão ter várias formas, e esses erros computados, né? Podem ser excentricidade, cadê aqui, ó, os erros que podem ser computados. Então, os erros que admitem retificação, por favor, vejam no manual do fabricante, certo? Ou então leiam no Migas também, que ele já dá uma dica de maneira geral. E os que podem ser computados, tem o da excentricidade, é quando o eixo de rotação da alidade em relação ao centro do arco do limbo, e o erro instrumental, esse aqui que é o mais comum e que a gente vai ver com mais detalhe, vai fazer exercício inclusive, que é o erro instrumental, que é o erro residual resultante de pequena imperfeição do paralelismo entre os espelhos, com alidade em 0. E mesmo os erros que são retificados, existe essa questão do não paralelismo entre os espelhos. Daí é possível retificar, existe uma forma de retificar, mas como eu falei, a gente não vai explicar aqui para vocês. Mas mesmo com essa retificação, às vezes mantém ainda um pequeno erro residual entre os 2 espelhos, que quando tiver em 0 sextante, eles têm que ser efetivamente paralelos. A gente vai ter como comprovar, verificar o erro, e na verdade o que chamamos de erro instrumental é a correção desse erro. Como eu falei a vocês, quando a gente tira a altura de
com o sextante de um astro, a gente tem o que a gente chama de altura instrumental. Essa altura instrumental, para se transformar em altura verdadeira, aquela medida desde o meu horizonte verdadeiro até o astro, é preciso sofrer várias correções. E a primeira correção que ela sofre é do erro instrumental. Lembra que a gente está tirando a altura no meu horizonte visual. Eu tenho que depois levar para o horizonte aparente e depois para o horizonte verdadeiro. Então, mas a primeira correção sempre é a correção de erro instrumental. No próximo unidade de ensino, unidade 8, a gente vai ver como é que faz essas correções, tá? Então, mas daqui a gente vai ver como é que calcula o erro instrumental do sextante. Demonstrar a operação da medição de altura de um astro com o sextante. Isso aqui em sala de aula a gente fazia mais a miúde, com mais praticidade. Tinha as aulas práticas, a gente colimava e balanceava a furuno. Furuno é uma antena radar que tem aí atrás da sala de aula de MDSS. A gente tirava a altura delas, ensinava a fazer a colimação com a terra, com o chão e depois o balanceio. Mas infelizmente, nesse período de pandemia, né, de quarentena, a gente não vai poder fazer isso. Eu vou tentar ver se acho tem um vídeo aí que eu consigo demonstrar de forma mais próxima como é que é a operação da medição de altura com o sextante, tá certo? Então, prosseguindo a aula, ó, são 3 coisas que tem que saber de sextante, pessoal. Os componentes, certo? Como calcular o erro instrumental e, finalmente, digamos assim, o erro instrumental, os componentes, conhecer o princípio óptico, saber como é que é o princípio óptico e calcular o erro instrumental. São essas 3 partes aí que tem que saber efetivamente do sextante. Então vamos lá, as partes componentes são o setor, que é a própria base, né? A base do sextante aqui, ó, constituído por uma liga de alumínio ou bronze, é a estrutura sobre a qual as demais peças são montadas. Atualmente até tem de plástico isso aqui também, né? Vocês vão ver aí em vídeos da internet que além do bronze, até de plástico, para ser mais barato, é feito um plástico bastante duro efetivamente, e ela é que suporta então a luneta, o espelho grande, o espelho pequeno, né? A alidade, os vidros corados que são para proteção do sol, né? Tá? Então aqui a gente tem, certo, essa base, e a base dela, a parte de baixo, nós temos aqui o arco, então, que é a medida, né, que a gente vai tirar a medida entre o horizonte, o astro e o horizonte, né, em graus aqui, tá certo? O punho, né, tem que ter algum lugar para segurar, destinado ao manuseio do sextante, geralmente contém as pilhas do dispositivo de iluminação, né? O punho está aqui, aí vai ter aqui normalmente, eu recomendo, pessoal, que lá no Grêmio de Náutica tem um sextante lá, que o pessoal que estiver interessado em conhecer realmente o sextante, em se aperfeiçoar, em aprender realmente a matéria, que chegue lá e dê uma olhada com essa matéria aqui, dê uma olhada e confirme lá o que tem no sextante. O punho tem uma seta para colocar, tem uma entradinha para colocar pilhas, né? Por que ela tem que ter luz? Porque aí você vai trabalhar isso aqui na hora do crepúsculo, matutino, vespertino. O crepúsculo tem uma claridade, mas às vezes já está, né? O sol é de 6 graus até 0, ou de 0 até 6 graus, né? Aliás, na verdade, o período favorável é de 9 a 3 e de 3 a 9, né? Então, aquele período ali tem uma hora que já está bem escuro. Então, é preciso ter uma luz para você poder fazer a leitura aqui em graus e também no tambor micrométrico, tá certo? Então o punho serve, além de segurar, para poder fazer a leitura, carregar as pilhas para poder fazer a leitura do sextante. A luneta possibilita o aumento da imagem do astro observado, né? Então a luneta é essa daqui, eleva a precisão da observação e torna possível enxergar astros e planetas não visíveis a olho nu, tá? Então a luneta ela tem essa função, tá certo? Aqui já está, digamos assim, a alidade não está no 0, né? Como eu falei, a alidade quando está no 0, o espelho grande e o espelho pequeno, que a luneta está olhando para cá, aqui está o espelho pequeno, fica exatamente na direção da luneta, né? Então reflete aqui e vem para cá. O arco é a peça inferior ao setor graudado de grau em grau de 0 a 120. Como a gente falou, o sextante é um arco de metal de 60 graus, mas por conta exatamente do princípio de funcionamento deles, né? Aqui vai estar graduado até 120 graus. A gente vai ver que quando eu estiver vendo um astro aqui a 60 graus, aqui vai estar marcado, aqui, quando tiver 60 graus, o ângulo entre os dois espelhos vai ser de 30 graus. É o tal do princípio de funcionamento da dupla reflexão.
Então aí está o arco aqui é graduado e aqui que a gente faz a leitura de ângulos, né? de graus, né? De 0 a 120 graus. 120, a altura você nunca vai ter 120, lembra que a altura é do horizonte, né? Até 90 graus no zênite, né? Se for 120 é porque você está vendo lá pelo outro azimuth. E o limbo é uma peça antiga, peça que arrematava o arco de metal mais nobre e menos sujeito a deformação. Ficava sobre o arco, ela nem existe mais, poucos sextantes tem ela. Talvez esses aí do Ciaga a gente encontre alguns com limbo, tá certo? E o espelho grande, o index mirror, né, reflete a imagem do corpo celeste, é esse aqui, né, que fica na parte superior da alidade, ó, reflete a imagem do corpo celeste no céu, no espelho pequeno, move-se juntamente com a alidade, ele é fixo aqui na parte superior da alidade, vem aqui o raio, daí reflete aqui e vai pela dupla reflexão. Primeira reflexão, segunda, olho do observador. A alidade, index arm, também chamada lá naquele filmezinho de index bar. Index bar também chamada é o que liberado aqui pelo botão de pressão, né? Gira em torno do centro de curvatura do arco. Em torno de curvatura do arco, o arco é esse aqui marcado em graus. Sua extremidade inferior possui um índice. Esse índice é importante, pessoal. É uma marquinha, uma setinha que diz para você poder ler aqui quantos graus você está fazendo a leitura daquele astro sob o horizonte, né? Sua extremidade inferior possui um índice, index mark, mostrando no arco graduado os graus de separação entre objetos, tá? Então aqui nós temos o índice lido aqui, né? Aqui a gente tem o índice que vai de a quantidade de graus e aqui a gente tem o tambor micrométrico que a gente vai ver como é que se lê os minutos e o vernier, que a gente lê os décimos de minuto, tá? Espelho pequeno é aquele que fica exatamente bem na frente da luneta, né? E que reflete, então, a horizon glass, né? Fica bem na parte do horizonte, tem metade da face espelhada e metade transparente, foi o que eu falei para vocês desde o início, né? A espelhada é para receber do espelho grande o raio que vem do astro que você quer ver e a parte transparente é para ver o horizonte, tá certo? Por construção, deve estar paralelo ao espelho grande, se o índice da alidade estiver exatamente sobre o zero da graduação do arco, como a gente falou. Quando essa alidade estiver aqui, o espelho pequeno e o espelho grande tem que estar paralelo. Se tiver alguma diferença ali, o que a gente vai chamar de erro instrumental, então temos que saber qual é a correção. A correção chama erro instrumental, a gente vai ver como é que chegamos nessa correção. Vidros corados, que a gente vai ver que é uma montanha de filtros, né? Ó, são filtros existentes na frente de ambos os espelhos, tanto o espelho grande como o espelho pequeno, porque ele recebe exatamente os raios do Sol, principalmente, destinados a reduzir a intensidade dos raios luminosos. Do Sol, da Lua, muito raramente, são 4 ou mais de densidade decrescente. Então é importante para não queimar, né? Então até você vai ver que tem um filme que mostra até o perna de pau, né, com tapa-olho de queimado de olhar o sol pelo sextante aí, tá certo? Tambor micrométrico, o drum, permite a leitura de minutos de arco, apresenta 60 divisões, cada uma representando 1 minuto de arco. Então a gente vai ver no outro slide vai ter mais a miúde aqui, dando um zoom aqui nesse tambor micrométrico. Ó, tambor micrométrico, ó, permite a leitura de minutos de arco. Então é esse aqui, pessoal, tá? Então aqui, ó, esse tambor micrométrico, ele roda, vai de 0 a 60, e para cada vez que eu rodo ele, a alidade vai andar ou para frente ou para trás, certo? Quando eu movimento a alidade, se eu não usar o botão de pressão, o botão de pressão libera a alidade para eu andar com ela livremente. Mas se eu quiser andar com o tambor micrométrico, eu posso andar também, mas cada vez que eu dou uma volta inteira nele, a alidade anda 1 grau. Certo? Aqui, ó, apresenta 60 divisões, cada uma representando 1 minuto de arco. E são 60 divisões exatamente porque ele representa esses grauzinhos aqui da alidade. Cada vez que eu movimento ele para frente, a alidade vai andando para frente. Se eu mover para trás, a alidade vai para trás, tá certo? Então está o tambor micrométrico. É importante, muito importante conhecer esse aqui, tá? E o vernier é fixado a alidade e aqueles outros numerozinhos. Esse é fixo. O tambor micrométrico se move para frente e para trás, né? De 0 a 60. O vernier não, ele é fixo, é fixado a alidade e adjacente ao tambor micrométrico. A gente vai ver que o zero do vernier é que a gente vai ler os minutos de grau, tá certo? Então, é muito importante por isso. Ele é
o índice do minuto de grau. Permite leituras com precisão da ordem de décimos de minuto de arco. E a gente vai tirar do vernier essa leitura do minuto de arco. Tem também uma aproximada aqui. Tem ainda o botão de pressão, que é aquele que lá no item 2 ele fala press clamp to release index bar, pressione o botão de pressão, que é esse botão de pressão que libera, né, quando eu não quero usar o tambor micrométrico para poder andar livremente com a alidade aqui para, digamos assim, baixar o astro, né, ou elevar o horizonte. E aqui tem um zoom aqui opa, eu pulei, volta. O zoom aqui do vernier, ó, aqui, ó, o zoom do vernier, aqui é o tambor micrométrico, que vai de 0 a 60, e esse aqui tem um movimento. Aqui, nesse caso, vai de 0 a 10, mas tem uns que vão de 0 a 5, depende do sextante, do fabricante, né? Esse aqui vai de 0 a 10 e é nessa direção. Tem sextantes que são, em vez do 0 ser aqui, é de 0 até 10 aqui, então tem que tomar cuidado. A forma de ler o vernier, ela acompanha a mesma forma do tambor micrométrico. E o 0 do vernier, como eu falei, é o que é exatamente aqui, você vai ler aqui, o índice da alidade vai te dar o grau. E o 0 do vernier que vai te dar o número de minutos que você vai estar lendo aqui. E depois vai ter o décimo de minuto. A gente vai mostrar isso para frente aí, como é que faz a leitura do sextante, tá certo? E o botão de pressão, que eu acabei não falando aqui mais uma vez, certo? Voltando aqui, botão de pressão é esse botão de pressão que libera, então aí você não precisa ficar rodando aqui o vernier para poder andar a qualidade, tá? Isso aqui é só para fazer o ajuste, é o ajuste fino, então, quer dizer, quando eu pego aqui o botão de pressão e libero, eu desço o sol até o horizonte, daí ali o sol vai estar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, daí eu vou aqui no botão no tambor micrométrico e vou regulando ele, subindo o sol, descendo o sol, de maneira que eu faça a tal da colimação, que lembra, aquela coincidência entre a imagem refletida e a imagem direta, a imagem refletida do sol e a imagem verdadeira do horizonte que eu estou vendo ali na parte vazada do espelho pequeno, certo? Então eu uso daí o tambor micrométrico para fazer o ajuste fino. Aí depois, então, eu uso a leitura aqui de graus, aqui de minuto e aqui de décimo de minuto. Tá bom, pessoal? Então aí está um sextante completo aí, então, tá certo? Aqui está o arco, né? O arco que é na base dele, no setor, né? Temos a luneta, certo? Mirando diretamente aqui pro espelho, o espelho pequeno, né? O espelho grande aqui lá na parte superior da alidade, certo? A cremalheira, que aqui a gente vai ter então um botão de pressão que libera para poder passear para lá e para cá, movendo aqui, alterando esse ângulo do espelho grande em relação ao espelho pequeno, né? E podendo baixar o astro ou subir o horizonte, né? Os vidros corados, aqui estão os 4 vidros corados que são na frente do espelho grande e aqui do espelho pequeno também, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é importante conhecer. Aqui tem tambor micrométrico e o vernier que foi mostrado com mais detalhes para vocês ali naquela... Certo, pessoal? O princípio óptico do sextante, então, para a gente acabar essa nossa aula aqui, ó. Se um raio luminoso sofre 2 reflexões sucessivas, e aqui a gente viu que ele sofre, né? Passa aqui no tambor, no espelho grande, depois no espelho pequeno, e depois é que vai para o olho do observador. Epa, foi para o lado errado, desculpe. Se um raio luminoso sofre 2 reflexões sucessivas em 2 espelhos planos, o ângulo formado entre o raio da primeira incidência e o da última reflexão é igual ao dobro do ângulo formado pelos 2 espelhos, tá? Então é isso que permite que eu, num arco de 60 graus do sextante, tenha ali 120 graus, porque a gente vê aqui, ó, é o dobro, né? Ó, igual ao dobro do ângulo formado pelos 2 espelhos. Quando eu tenho entre os 2 espelhos 45 graus, eu já tenho aqui 90 graus na minha leitura o ângulo entre o raio de incidência e o horizonte, tá certo, pessoal? E aqui tem mais, ó. Por isso, o sextante, tendo um arco de apenas 60 graus, é capaz de medir ângulos até 120 graus. Ademais, em virtude do princípio óptico em que é baseado o sextante, a graduação do arco representa o dobro dos ângulos reais entre os valores marcados e o zero do arco. Tá bom, pessoal? Então, com isso, já vimos aqui, então, as partes do sextante, o princípio óptico do sextante. A gente vai começar a próxima aula, então, né, vendo essa parte da leitura. Como eu falei, são 3 partes importantes. Conhecer o princípio óptico do sextante, as partes do sextante e saber fazer a leitura. Isso aqui é fundamental, mas essa parte eu vou deixar para a próxima aula, a gente
continua na próxima aula, então, a partir daqui, a gente faz uma revisão rápida aí, e próxima aula, então, vai ser a unidade 7.0, instrumentos náuticos, com a leitura do sextante, né? A partir daí, então, a próxima aula. Muito obrigado, até a próxima aula, então, pessoal. Bom dia para vocês.